Queridos, agradecemos o convite que nos foi estendido para partilharmos com vocês hoje a Palavra de Deus. E antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, queremos orar com vocês. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça. Queremos ver a Tua face e ouvir a Tua voz. Queremos sentir o Teu abraço e queremos sentir o Espírito Santo queimando dentro de nós. Queimando a escória dos nossos defeitos e aperfeiçoando-nos em Jesus Cristo. Conforta os corações sinceros que aqui estão. Convence-nos dos nossos pecados. Dá-nos um novo coração. Em Cristo Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deus tocou em meu coração para partilhar com vocês hoje uma mensagem com o título de O Profeta. O profeta é uma figura marcante na história do povo de Deus. Sempre o povo de Deus teve esta figura altaneira, marcante e importante do profeta. Nunca o povo de Deus viveu sem esta característica de ter no meio deles o mensageiro do Senhor, o profeta, aquele que fala em nome do Senhor, aquele que recebe a mensagem de Deus e a transmite ao seu povo. Abra sua Bíblia então em 2 Crônicas, o segundo livro de Crônicas, o capítulo 20 e o verso 20. 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prósperos, prosperados, abençoados. Essa é uma bênção divina. Nós temos que crer nesta bênção divina, porque o profeta fala em nome de Deus, a favor de Deus, para levar o povo para Deus. Abra sua Bíblia também em Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29. Vamos ler aqui o verso 18. Aqui lemos: Não havendo profecia, ou seja, não havendo profeta. Está claro isso? Não havendo profecia, não havendo profeta, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Portanto, Deus mandava o profeta para atrair o povo para Deus, trazê-lo de volta aos pés de Deus. Deus colocou na sua igreja o dom da profecia. Deus não deixou faltar nenhum dom. E abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Entre os dons que Deus deu à sua igreja está o dom da profecia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E vamos ver então o verso 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 28. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E a resposta a estas perguntas sempre deve ser o quê? Não é? Não são todos doutores, não são todos profetas. Deus dá dons àqueles que o Espírito Santo escolhe. E o verso 30 diz: Têm todos o dom de curar? Falam todos línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele vem falando sobre o amor. Queridos, Deus colocou o dom profético na igreja do passado e Deus colocou o dom profético na igreja do presente. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, o dom da profecia está presente no meio do povo de Deus. E Apocalipse torna-se muito convincente quando diz que o povo de Deus tem
o dom profético. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, o verso 17, quando a Bíblia fala de forma clara e taxativa que o povo de Deus tem o testemunho de Jesus. Abra sua Bíblia então, Apocalipse 12, o verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O dragão, conforme diz em Apocalipse 12, verso 9, é o Satanás, é o diabo, é a serpente. Ele é o dragão, capítulo 12, verso 9. E a mulher, segundo a Bíblia diz, é a igreja. Então Satanás, aqui no capítulo 12, verso 17, entendendo melhor o verso 17, você pode dizer que Satanás irou-se contra a igreja e foi fazer guerra, batalha. Ele é contra esta igreja que não é dele. Ele tem raiva, tem ódio desta igreja que não é dele. Por isso ele faz guerra contra esta igreja. E a Bíblia diz quais são as características desta igreja: os que guardam os mandamentos de Deus, a santa lei de Deus pisada aos pés, aborrecida, desprezada, odiada. Algum tempo atrás, quem sabe 1 ano ou 2 anos atrás, um homem dirigiu seu carro contra um monumento que tem aqui nos Estados Unidos, da lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele acelerou o carro e jogou o carro sobre o monumento da lei de Deus, destruindo. Não bastando isso, ele saiu do carro, foi lá e urinou em cima dos mandamentos de Deus. Quando a polícia o prendeu e perguntaram para ele por que ele tinha feito aquilo, ele disse: não fui eu que fiz. Realmente não foi ele, foi o Satanás. Foi Satanás que se apossou dele e fez com que ele expressasse aquela rebelião, aquela revolta contra o quê? A lei de Deus. Aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo, diz Romanos capítulo 8, não se submetem a Deus e não se submetem à lei de Deus. Os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus e amam a lei do Pai. Mas aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo não amam a lei de Deus, odeiam esta lei. Mas Deus está dizendo em Apocalipse 12, verso 17, que uma das características da igreja, e a Bíblia não dá o nome da igreja verdadeira, a Bíblia não menciona o nome da igreja verdadeira. Você tem que ter um bom desconfiômetro, você tem que ter um bom senso para perceber qual é a igreja verdadeira, porque a Bíblia não dá o nome, porque não são nomes que salvam, mas as características da igreja de Deus estão aqui. Ela guarda os mandamentos de Deus, aqueles mandamentos escritos pelo dedo de Deus, os 10 mandamentos. E mais ainda, aqui menciona que esta igreja tem o testemunho de Jesus Cristo. Agora, o que é o testemunho de Jesus Cristo? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Contra a Bíblia ninguém pode. Portanto, eu não estou usando aqui argumentos humanos, porque argumentos humanos podem ser refutados. Mas nós estamos usando Bíblia e Bíblia e Bíblia. Um texto levando a outro texto. A Bíblia explicando a Bíblia. Apocalipse 19 e o verso 10. E aqui lemos: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. João, quando recebeu a visão do anjo, ele se lançou aos pés do anjo para adorar o anjo. Mas anjo que é anjo de Deus não aceita adoração. Se fosse o demônio, ele aceitaria adoração. Mas esta é a prova de que o anjo que estava falando com João era um anjo de Deus, porque ele não aceitou ser adorado. Qualquer pessoa que aceita adoração é de Satanás. Queridos, nós só podemos adorar Deus. Nossos joelhos só se dobrarão diante do Criador dos céus e da terra. Ninguém mais é digno de adoração. Nem os anjos aceitam adoração. Por isso diz aqui o capítulo 19, verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas o que o anjo disse para João? Olha, não faças tal. Não faça isso.
Sou teu conservo e de teus irmãos. Que irmãos? Que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, a igreja de Deus tem a característica de ser odiada por Satanás, porque guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, é o dom profético. Entende as profecias, prega as profecias, é um movimento profético. Queridos, são características da igreja de Deus. Outra característica da igreja de Deus está em Apocalipse 14 e o verso 12. Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Mais uma característica para que você possa identificar a igreja que está representando Deus aqui na terra. Capítulo 14 e o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui a palavra de Deus acrescenta mais uma característica da igreja de Deus, que é a principal característica: a fé de Jesus. A fé em Jesus. A fé em Jesus nos salva. A fé de Jesus é desenvolvida em você, para que você tenha a mesma qualidade de fé de Jesus. Então, a obediência aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus, características da igreja de Deus. O dom profético faz parte da igreja de Deus. Deus não privou sua igreja de nenhum dom, e um dos dons é o dom profético. Mas o profeta nunca foi bem quisto, o profeta nunca foi bem olhado, o profeta não era bem-vindo. Quando aparecia a figura do profeta, todo mundo já tremia. A Bíblia conta a história do rei Acabe, que ele tinha profetas que falavam bem dele, falsos profetas, mas ele tinha um profeta que só falava mal dele, porque ele era adorador do sol. E então, este profeta que falava mal dele, porque estava falando em nome do Deus, Criador do céu e da terra, colocou-o preso, enjaulado. E um dia apareceu ali o rei Josafá e perguntou para o rei Acabe: você não tem um outro profeta? Porque todo mundo está falando bem de você. Você tem algum outro profeta? Tenho sim, mas ele só fala mal de mim. Você não quer buscá-lo? Manda chamá-lo. E aí veio ele. E queridos, ele falou em nome de Deus. E novamente Acabe o rejeitou. Queridos, o profeta não era bem-vindo. Acabe mandou de volta para a prisão. Hoje, será que aqueles que no lugar de Deus falam a mensagem profética, será que serão bem-vindos? A missão do profeta era uma missão dura, incômoda, difícil. O profeta não tinha 13º salário, não. O profeta não tinha o amparo das leis trabalhistas. Não tinha repouso remunerado. O profeta podia ser homem ou podia ser mulher. Deus não tinha diferença. A Bíblia fala de profetas homens e de profetisas mulheres. Você não vai encontrar na Bíblia sacerdotisas, só sacerdotes. Mas no dom profético, Deus usa tanto homens como mulheres. A missão do profeta era produzir reforma, produzir reavivamento, chamar o povo para Deus. Quando o Senhor tentou mudar a história, o rumo da história, trazer o povo de volta do cativeiro que escravizou o povo de Deus por 430 anos no Egito, Deus levantou um profeta, Moisés. Foi Moisés que foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do Egito. Deus levantava um profeta geralmente nas horas mais escuras, mais tristes, de maior crise do povo, onde o povo estava mergulhado em apostasia.
na história do povo de Deus existiram muitos profetas, chamados profetas maiores, profetas menores. Profetas maiores são aqueles que são mencionados na Bíblia: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, são conhecidos como profetas maiores. Existiram outros profetas que vieram depois do cativeiro de Babilônia, depois dos 70 anos que o povo de Deus esteve em Babilônia como escravos. Quando eles saíram de Babilônia, depois de 70 anos, existiram mais profetas. Aí são chamados de profetas menores, que são aqueles livros pequenos que tem ali do Ageu, do Naum, do Obadias, do Abacuque, do Zacarias, do Malaquias, são profetas menores. Quando Deus percebia que o número dos fiéis estava sendo reduzido, quando Deus percebia que a apostasia estava crescendo, Deus levantava um profeta. Deus escolhia tanto homens como mulheres. Na história bíblica vamos encontrar no Novo Testamento e no Velho Testamento mulheres como profetisas. Temos como Miriam, irmã de Moisés, temos também Débora no tempo dos juízes, temos também Uda no tempo do rei Josias. No Novo Testamento temos a Ana, aquela que estava no templo quando Jesus Cristo foi apresentado no templo. Ali estava Ana, uma profetisa. E também a Bíblia fala das filhas de Filipe, que eram profetisas. Quando Jesus estava para nascer, na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, verso 4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus levantou um profeta poderoso para preparar o caminho para a vinda do Messias. Que profeta é esse que Deus levantou para preparar o caminho, preparar o terreno para a vinda do Messias? O profeta João Batista. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40 e o verso 3. Isaías capítulo 40 e o verso 3. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Essa voz que clama no deserto e que preparou o caminho para o Senhor é quem? João Batista. João Batista foi chamado um pouquinho antes de Jesus. Ele era 6 meses mais velho do que Jesus, e ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. Eles eram primos. Em João capítulo 1, verso 29, abra sua Bíblia. Em João capítulo 1, verso 29, foi João que proclamou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João quem fez esta proclamação de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, mais tarde, quando Deus precisava tirar o Evangelho do meio dos judeus e fazer com que o Evangelho se espalhasse para o mundo todo, para que o mundo fosse evangelizado, Deus escolheu um profeta chamado Paulo, chamado apóstolo dos gentios. E foi através de Paulo que o Evangelho foi se expandindo para todo o mundo. E Paulo escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. Não fosse o Espírito Santo dizer para Paulo: calma, Paulo, deixa um pouquinho para o João escrever, um pouquinho para o Pedro. Você quer escrever todo o Novo Testamento sozinho? Quase que ele escreve o Novo Testamento sozinho. Mas, queridos, Paulo foi o profeta dos gentios. Foi esse o método divino para expandir a pregação do Evangelho. Mas depois que o último profeta da Bíblia morreu, que foi João, o discípulo amado, depois que ele morreu, depois que a Bíblia foi canonizada, Antigo e Novo Testamento foram canonizados, Deus não parou de levantar profetas. Deus nunca para de levantar profetas. Profetas que são reconhecidos, profetas que não são reconhecidos. Deus levantou profetas como John Wycliffe, que colocou a Bíblia na língua inglesa. Deus levantou um profeta chamado João Hus, que foi queimado como mártir. Deus levantou profetas como Jerônimo, como Martinho Lutero, como João Wesley, como Guilherme Miller, como Ellen White. São profetas e profetisas de Deus. No calendário divino, o ano de 1844 assinala o maior acontecimento dos tempos modernos. O que aconteceu em 1844? A corte celestial, o juízo celestial teve início.
Uma vez o pastor Viana, José Viana, já falecido, ele estava fazendo uma série de conferência numa tenda, num auditório de tenda, com capacidade para 1000 pessoas. E naquela noite o pastor Viana pregou sobre o calendário de Deus, 1844. A profecia das 2.300 tardes e manhãs. A profecia dos 2.300 anos de Daniel capítulo 8 e o verso 14. No final daquele sermão, na porta ali da tenda, ele estava cumprimentando as pessoas e passou por ele um jovem professor de história. E o jovem professor de história disse para ele: pastor, eu concordo com algumas verdades que o senhor está pregando, mas eu discordo fundamentalmente da legitimidade dessa data de 1844. Eu não acredito que seja uma data verídica e bíblica. O pastor mencionou em público este caso e disse que aquela noite ele tinha tido uma grande emoção, porque depois que ele se assentou com este professor de história e estudou com o professor de história a profecia das 2.300 tardes e manhãs, o professor de história reconheceu que a data era legítima, não é uma data inventada, é uma profecia matemática, a dos 2.300 anos, que começaram em 457 a.C. e acabaram em 1844 depois de Cristo. Vejam o que o professor de história falou: pastor, quero dizer que eu sou um estudante de história, nunca fui um estudante de religião, mas as evidências apresentadas nessa noite me levam a acreditar que 1844 é uma data verdadeira dentro da profecia bíblica. E 2 meses depois ele foi batizado. Amém. O professor de história. Meus queridos, o ano de 1844, nós vemos Deus agindo como Ele sempre agiu. Deus não age diferente. Em 1844 Ele levantou o quê? Profetas. Ele levantou que profetas? Primeiramente, William Foy. Aqui nós temos um livrinho, que foi publicado pela Andrews, pela Universidade de Andrews, William Foy. A experiência cristã de William Foy. William Foy era um pastor da Igreja Batista Free Will Baptist Church. Ele viveu até 1893, morreu em 1893. Aqui conta a experiência dele que em 1842, no dia 18 de janeiro, William Foy teve a sua primeira visão. Ele era um pregador negro. Imaginem o preconceito naquele tempo de 1842 para um pregador negro. Mas ele recebeu a primeira visão que mostrava o povo de Deus caminhando para o céu. A primeira visão mostrava o povo de Deus salvos no céu. Depois ele teve uma segunda visão no dia 4 de fevereiro de 1842, lá na cidade de Boston. Nessa visão ele assistiu o juízo celestial. E William Foy, ele começou a publicar em 1845. Nos primeiros meses de 1845, ele publicou estas visões como eu tenho aqui na minha mão, as visões de William Foy, e passou a contar estas visões. Ele viveu até o ano de 1893, quando morreu com 75 anos de idade. Morreu como um fiel pregador batista. Mas, queridos, depois de William Foy, Deus chamou um outro jovem para ser profeta. Foi Hazen Foss. Hazen Foss era irmão do marido da irmã de Ellen White. Ellen White tinha uma irmã gêmea. O nome dela Elizabeth. Elizabeth casou-se com o irmão de Hazen Foss. Hazen Foss foi o segundo homem que Deus chamou e deu para ele visões, para que ele contasse para o povo as visões. Hazen Foss, ele recebeu a primeira visão, foi instruído para contar a visão, mostrando o povo caminhando para a Nova Jerusalém,
um caminho estreito levando o povo para Nova Jerusalém, mas ele, com vergonha, com timidez, ele se negou a contar a visão. O desapontamento do dia 22 de outubro de 1844 deixou Hasenfos muito deprimido, muito desanimado. E ele tinha vergonha de contar a visão que Deus lhe dera, porque já tinham passado agora pelo desapontamento, e Deus insistia com ele: conte a visão. E ele continuou dizendo: não vou contar a visão. Deus então deu para ele uma segunda visão, para Hasenfos. E nessa segunda visão, Deus disse para ele: se você não contar, eu vou tirar de você e vou dar esse dom para outra pessoa. Numa ocasião, depois desta segunda visão, desta advertência, ele reuniu os crentes para contar a visão. Mas na hora, ele não teve coragem e não contou nada. Horrorizado, ele ouviu uma voz que dizia: você afugentou o Espírito do Senhor. Horrorizado, com peso de consciência, ele reuniu os crentes de novo para contar a visão. E agora ele não se lembrava de mais nada da visão. Passou vergonha, porque não se lembrou de nenhuma palavra da visão. Hasenfos exclamou: foi-se de mim? Não posso dizer nada. O Espírito do Senhor me abandonou. Em 1845, já nos primeiros meses de 1845, Hasenfos ouviu Ellen Gold Harmon. Esse é o nome de Ellen Gold White, de solteira. Ellen Gold Harmon. Ele ouviu esta jovenzinha de 17 anos de idade. Ela foi batizada com 15 anos de idade na igreja metodista. E com 17 anos, em dezembro de 1844, 17 anos, ela recebeu a primeira visão, depois de Hasenfos ter rejeitado contar. E ela estava contando esta visão no início de 1845. E no meio do auditório estava Hasenfos, ouvindo ela contar. E ele se lembrou da visão que ele tivera ao ouvir Ellen Gold Harmon contando a visão dela. E no final ele disse para ela: creio que as visões são tiradas de mim e dadas a você. Esta foi a visão que eu tive e que não contei. Deus deu para você. Não recuse obedecer a Deus, pois será com o perigo da sua alma. Sou um homem perdido. Você foi escolhida por Deus. Seja fiel em fazer a sua obra, e a coroa que eu poderia receber, você receberá. Isto foi em 1845. Hasenfos continuou vivendo até 1893. Aliás, tanto William Foy como Hasenfos, eles morreram em 1893, no mesmo ano. Só que William Foy morreu como um fiel pregador, um fiel pastor batista. Nunca abandonou a sua fé em Cristo. Hasenfos nunca mais se interessou por assuntos religiosos. Simplesmente ele desistiu da vida cristã. Queridos, podemos perceber que em 1844, Deus decidiu chamar o povo de volta para si. Decidiu chamar o povo de volta para a Bíblia. Decidiu restaurar verdades que estavam soterradas, pisadas por séculos. Deus levantou o quê? Profetas. William Foy, Hasenfos, Ellen Gold Harmon. Ellen Gold Harmon se casou com 19 anos de idade com o pastor Tiago White. Isto foi no dia 30 de agosto de 1846. Eles se casaram. E então ela passou a ser chamada Ellen Gold White. Queridos, ela teve um ministério de 70 anos como profetisa. Morreu em 1915. Morreu com a idade de 87 anos. Escreveu mais de 100 mil páginas. Escreveu mais de 2.000 cartas e documentos. Escreveu mais de 50 livros publicados. Teve mais de 2.000 visões e sonhos. Ellen White foi muito clara
ao explicar a natureza da sua missão dos seus escritos. Seus escritos não eram uma nova Bíblia, ela disse. Não eram para substituir a Bíblia. Os escritos dela eram sim um comentário inspirado da Bíblia, com a intenção de levar o povo de volta para a Bíblia. Ela mesmo compara os seus escritos como uma luz pequena, uma luz menor, para levar para a luz maior que é a Bíblia. Luz maior é a Bíblia. Os meus escritos são uma luz menor. E ela disse no livro Testemunhos, volume 2, página 286, que os testemunhos sejam julgados pelos seus frutos. Que espírito revelam os seus ensinos? Qual tem sido o resultado da sua influência? Quando você olha para o céu com os seus olhos desarmados, sem auxílio de um telescópio, talvez você consiga contar no céu 5.000 ou máximo 6.000 estrelas. Porém, quando você olha para o céu com a ajuda de um telescópio, você pode ver no céu milhares e milhares de estrelas. Quando você olha para a Bíblia com a ajuda do telescópio chamado Espírito de Profecia, o dom profético, você pode ver no firmamento bíblico milhares de verdades antes não vistas, não entendidas, ocultas. A missão do profeta é levar o povo para a Bíblia, levar o povo para Deus. Embora existam muitas religiões, como budismo, shintoísmo, confucionismo, islamismo, hinduísmo, judaísmo, cristianismo, existem, por outro lado, igrejas cristãs dentro do cristianismo, cerca de 42.000 igrejas cristãs dentro do cristianismo. Mas, queridos, como é que nós podemos saber onde está a verdade? Será que Deus deixou na dúvida? Será que Deus deixou a porta fechada, impossibilitando a pessoa de encontrar a verdade? A Bíblia não dá o nome da igreja verdadeira, porque placas não salvam. Placas não salvam. Mas Deus dá características da igreja verdadeira. E nós mencionamos que Deus deu para a sua igreja o dom de profecia. Nós mencionamos que Apocalipse 12, verso 17, diz que o dragão está irado não contra qualquer igreja, mas ele está irado contra a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 19, verso 10. Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, a fé em Jesus Cristo como Salvador, a obediência aos mandamentos desse Senhor que nos criou e o dom profético são características que revelam o povo de Deus. Queridos, muitos membros e pastores de outras denominações leem os livros de Ellen White. Padres, aos montões, padres têm todos os livros de Ellen White na estante. Comportores visitando padres, oferecendo os livros para os padres. E eles chamam estes comportores para o escritório deles. São histórias que eu já assisti, testemunhos que estão no YouTube. E ele então mostra os livros, olha aqui. Eu não só os tenho, mas eu os leio. Principalmente o livro O Grande Conflito. Um dos padres tirou o Grande Conflito da gaveta e mostrou para ele, olha, todo marcado, todo grifado. Um dos padres disse assim: eu fui convidado para um retiro de bispos. Eu não sou bispo, mas eu fui convidado para participar deste retiro dos bispos. E ele disse para o comportor: você sabe qual era o livro que nós estávamos estudando nas madrugadas nesse retiro dos bispos? O livro Grande Conflito. Queridos, Billy Graham, ele tem os livros de Ellen White e os lê. Quando Billy Graham foi ao Brasil, ele fez um sermão e um pastor adventista que estava assistindo o sermão dele, achou muito parecida a linguagem dele com aquilo que está escrito no livro Patriarcas e Profetas. E realmente, ele tem os livros do Espírito de Profecia. Uma pessoa que durante algum tempo não acreditou nos escritos de Ellen White foi o pastor batista John Matson. Era um pastor batista, John Matson.
Aos 28 anos de idade, ele se tornou adventista do sétimo dia. Porém, ele não cria que Ellen White era profetisa verdadeira. Para você saber se alguém é profeta ou profetisa verdadeiros, você não pode olhar para eles nos olhos somente e falar, não creio em você. Você tem que aplicar o teste. Você tem que aplicar o teste. Você tem que aplicar a Bíblia. Comparar o que ele escreveu com a Bíblia. Ver o que ele fala de Jesus. Pelos seus frutos os conhecereis. Que tipo de vida vive? Queridos, então John Matson, que não cria nos escritos de Ellen White, ele disse, eu vou ler para comparar. E ele sentiu a eloquência e o poder de Deus ao ler os livros como Caminho a Cristo. Você já leu o livro Caminho a Cristo? Tem como você ler o livro Caminho a Cristo e não sentir nada? Você é impulsionado para Jesus. Tem como você ler o livro Desejado de Todas as Nações e não sentir nada? Sem chorar? Você chora aos pés de Jesus? Você se apaixona pelo Jesus Cristo revelado no Desejado de Todas as Nações? São livros de inspiração, livros para meditação. Caminho a Cristo, Desejado de Todas as Nações, Parábolas de Jesus. Agora, se você gosta de profecia, o livro pesado de profecia é o Grande Conflito. É o livro Grande Conflito. Eu já percebi que as pessoas que dizem não crer nos escritos de Ellen White são pessoas que não leram. Simples assim. Não leu, não creu. Agora você vai lendo e vai comparando com a Bíblia. Como é que você vai dizer que não é bom, se está tudo de acordo com a Bíblia? Quando Ellen White morreu no dia 16 de julho de 1915, houve muitos editoriais em jornais anunciando a morte de Ellen White. Um dos jornais é o Independente de Nova York. E o comentário que estava lá no jornal de New York, o Independente, dizia assim: Ellen White viveu a vida e realizou a obra de uma digna profetisa. Não era uma revista adventista, irmãos. Não era um adventista escrevendo. Era o jornal Independente de New York. Viveu a vida e realizou a obra de uma digna profetisa, a mais admirável da sucessão americana. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Crede no seu Deus e estareis seguros. Que a graça de Jesus coloque em você esta firme fé em Deus e esta firme fé nos escritos dos profetas. Fiquem com a paz de Jesus. Amém.